Oi, viajante da vida! Você já percebeu que tem muita gente que quando sofre, reclama, e quando alguma coisa boa acontece, nem se lembra de agradecer? Na nossa próxima viagem nós vamos aprender com Joana de Ângeles que a gratidão, que um jeito especial de agradecer pelas coisas que vêm, mas sobretudo pela nossa capacidade de passar pelas coisas, é um caminho muito importante para a paz. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a fazer o canal crescer. Deixe o seu like ou o seu dislike se você achar que o trabalho não foi tão bom assim, mas sobretudo comente, deixe um recadinho para nós. Nos ajude a entender que melhor caminho nós devemos seguir nessa tarefa com Jesus. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa noite. Que esses momentos preciosos, principalmente na celebração de 118 anos de uma casa espírita, nós possamos aproveitá-los ao máximo. Ainda mais porque a sugestão que nos foi passada, mergulhar em Joana de Ângeles, buscar na benfeitora espiritual algumas diretrizes que nos ajudem a fazer mais serena essa caminhada, mais eficaz o nosso progresso, é sempre um desafio muito feliz. Certamente nós poderíamos destacar aqui uma fileira imensa de obras de Joana de Ângeles que nos impulsionam ao progresso. Mas em particular este livro, Terapia da Gratidão, ela nos ajuda a mudar alguns paradigmas. Ainda mais quando nos foi proposto a gratidão como um instrumento para a conquista da paz. E aí a gente já começa na obra com dois conceitos que dificilmente a sociedade consegue entender com o olhar espírita. Consegue perceber com uma proposta responsabilizadora do espiritismo e não a proposta salvacionista de que o mal está fora de nós e alguém fora de nós vai resolver os nossos problemas. E aí o primeiro conceito que a gente confunde na Terra, e confunde muito, é o de paz. Do ponto de vista espiritual, paz está bem diferente de ser o que a maioria das criaturas aqui imagina ser. E aí a gente lembra aquele momento em que Jesus fala aos discípulos e diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Contextualizando, esse momento em que Jesus conversa assim com os discípulos é já um momento agudo. Já é um momento em que ele sofre perseguições. Já é um momento em que antevia as dificuldades que viriam, a perseguição dos fariseus, dos sacerdotes, a prisão pelos romanos, e avisava aos discípulos: vão tomar-vos o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Então ele sabia bem que não era exatamente essa paz de fora que ele podia oferecer para os discípulos. Porque ele mesmo já não estava mais vivendo o momento da paz de fora. Mas aí é que está, não é? É a paz de Jesus. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, diz o Mestre. Não é essa pazinha do mundo que está aí. Porque quando a gente pensa assim, a paz do mundo é a ausência de problemas. Ai, como é bom ter paz. Por que o pessoal curte fim de semana? Porque não tem o problema do engarrafamento, porque não tem o problema do chefe chato, porque não tem o problema das contas para pagar, banco está fechado. Olha só. Acha que paz é não ter problemas. Acha que paz é não ter notícia ruim. Já era, porque basta ligar o noticiário que a gente está vendo aí o que está invadindo as nossas casas. Isso para aqueles que ainda não são mais aficionados ainda de canais sensacionalistas nas redes sociais. Então, paz desse jeito não vai ser bem por aí. A gente vê as criaturas quando elas estão no momento mais agudo, né? Mais aflitivo, mais ansiosas, quando as pessoas falam todas ao mesmo tempo em torno delas, me deixem em paz. Mas o que é isso? Na verdade, o que ela quer é me deixem só. Bem Greta Garbo, né? Leave me alone, né? Aquela coisa assim. Mas isso também não é a paz que Jesus nos vem oferecer. Isso também não é a paz de verdade, porque isso é um momento transitório.
É uma coisa muito passageira, muito fugaz. Não fica conosco. Essa paz do silêncio, essa paz da ausência de pessoas falando no nosso ouvido. Outras pessoas imaginam assim, eu vou ficar em paz quando eu estiver já lá velhinho e puder me aposentar. Como isso não deve acontecer mais nas próximas décadas, né? A gente nem vai poder ter esse pedido para a espiritualidade. Mas, se Deus quiser, a gente consegue evitar esse troço. Mas, voltando aqui para essa ideia, eu vou ficar em paz. Redinha, água de coco, 2 coqueiros lá em Itamaracá, tomando água de coco e vendo o sol se pôr. É paz. Não, não é paz, é preguiça. Não é? Que nem mesmo os nossos irmãos baianos estão adotando mais. Eles são muito trabalhadores, tá? Para com essa história carioca de achar que o baiano é preguiçoso. Não é não. Só aprende a viver a vida com mais serenidade, com mais vagar. Isso é interessante, porque até o fast food deles demora meia hora para sair. Mas não é exatamente a paz da ausência de mudanças. Da paz de eu poder ficar na minha, sem nada me perturbe. Não, não é isso. A paz de Jesus é de outro jeito. Por quê? E aí por isso ele ressalta tanto, não é? Não vos dou a paz do mundo. Não dou-vos paz como o mundo dá, porque a paz do mundo é a estagnação. É uma certa paralisia. É o não fazer. É quase um não existir, gente. Porque quando a gente pensa que está em paz, e quando é que a gente diz assim, ai, que bom, né? Vai em paz. Quando a criatura morreu. Olha como é que nós somos mal interpretadores de Jesus. Ah, não, fulano agora está em paz. Poxa vida, o Espírito a falar um trem desse não dá muito certo, porque a gente sabe que a vida continua. E não é o fato de alguém que terminou uma jornada terrena muito aflitiva, que terminou uma jornada terrena às vezes com uma doença prolongada, que a gente vai dizer assim, ai, morreu, agora está em paz. Não está. São 2 erros na mesma frase, gente. Primeiro que não morreu, só desencarnou. E segundo, como é que a gente vai garantir que está em paz mesmo? Porque aí a paz de Jesus, ela não depende do que está fora de nós. A paz de Jesus, ela não depende nem do que o mundo faz conosco. Mas ela depende daquilo que nós fazemos a partir do que o mundo faz conosco. De como nós respondemos a essas ações. De como nós nos colocamos para a transformação. E isso é muito interessante. Porque aí nós passamos a ser não mais os passivos da história, os que vão receber o impacto, o contragolpe da lei de Deus. Mas nós vamos passar a ser agentes, realizadores. E aí, sinceramente, né? Joana de Ângeles jamais colocaria a paz do mundo como uma meta a ser buscada por nós espíritas. Ela colocaria a paz de Jesus. E é tão interessante essa paz que Jesus oferece, porque assim, é do mesmo jeito dele, né? Mesmo que o mundo inteiro externamente a nós esteja desmoronando, mesmo que os conflitos estejam acontecendo na porta da nossa casa, se nós conquistamos a paz com Jesus, aquilo não nos afetará negativamente. Não quer dizer que nós seremos imprudentes. Ih, está tendo tiroteio, milícia contra tráfico, a gente vai sair tranquilamente porque eu tenho a paz de Jesus dentro de mim. Aí daqui a pouco os irmãos vão lá no velório desejar que a gente fique em paz também. Não é isso que é recomendado fazer. Afinal de contas, a proposta de Jesus é que nós fôssemos simples como as pombas, né? Mas prudentes como as serpentes. Então abre o olho e não fica se entregando de moleza aí para a violência que está em torno de nós. Não é isso que o pacífico, e principalmente que o pacificado interiormente, vai conseguir, vai conquistar. E aí a gente começa a observar os discípulos, não é? Perseguidos. Alguns deles foram mandados ao circo e ainda assim eles conservavam a paz. Lutavam em paz. Parece um paradoxo dizer que está lutando em paz. Mas é porque a paz é algo interior. Em contrapartida, nós vamos ver pessoas que parecem muito felizes. Tem tudo. Tem saúde, tem beleza física, tem dinheiro na conta bancária. E olha que nós já estamos no meio do mês, isso já é uma raridade para muitos, né? E ainda assim elas estão pensando em suicídio. Elas estão achando a vida chata. Elas estão buscando atividades radicais para ver se elas conseguem sorver algum tipo de prazer da vida. E aí, normalmente, diz Joana de Ângeles, esses que se colocam em busca de atividades radicais, que se expõem, eles estão vivendo um profundo vazio interior, eles não conseguem se preencher.
E aí ficam buscando de fora, porque imagina bem, né? Se eu me jogo de bungee jump e a corda aguenta, agora com 10 quilos a menos aguenta, viu, Alexandre? Né? A gente vai receber o aplauso de um monte de gente. Então eu mesmo posso estar feliz, mas alguém vai estar me aplaudindo, vai estar me achando máximo. O vencedor da corrida de carros, aquele que faz racha na rodovia, porque às vezes nem é um esporte de alto risco. Porque no esporte de alto risco a gente ainda tem a desculpa de que é uma disputa esportiva, de que já é um progresso na sociedade. Gente, os esportes, principalmente os coletivos, já são um progresso na sociedade. Eles vêm para diminuir a nossa ânsia de fazer guerra uns com os outros. Então a gente só disputa. Só bota lá 11 marmanjos para correr num... Coitado do Alexandre, amanhã vai uma dessa, né? 11 marmanjos para correr num campo, um quebrando a canela do outro, e é só esporte. É só uma atitude esportiva, mesmo que a pessoa saia troncha, né? Então isso, na verdade, denota um vazio interior, a falta de paz interior. Enquanto que, frequentemente, aqueles que mais têm dificuldades, que enfrentam calúnias, enfrentam perseguições, eles conseguem se manter em paz, porque o seu trabalho fala em nome deles. Aquilo que eles realizam responde melhor aos detratores do que se ficassem gastando tempo, fingindo, eu não sei nada disso, eu não lembro de ter falado isso. Isso aí é puro fingimento, né? Então a gente tem que estar bastante atento, porque quando a gente está mesmo em paz, não precisa gastar tempo se defendendo, é só continuar fazendo bem que a nossa obra vai falar por nós. Vide Chico Xavier, vide Divaldo Franco, vide Ivone Pereira, que também enfrentou os momentos dela de desassossego externo, sem se abalar internamente. Felizes os que conseguem isso. Por exemplo, um Paulo de Tarso, não é? Ele dizia assim, eu consigo ser o mesmo, tanto nos momentos de aflição, quanto nos momentos de alegria. E aí algumas pessoas falam assim, mas isso aí é indiferença, não é paz. Não. Indiferença é uma coisa bem diferente da paz interior conquistada. Indiferença, ela não vai trazer para nós nem o amargor, nem a satisfação. E Paulo sentia o amargor das perseguições. Só não se deixava abalar por eles. Paulo sentia a alegria das conquistas quando uma igreja, quando uma comunidade crescia, mas não se deixava envaidecer por eles. Então perceber em torno de nós as mudanças sem que elas ditem a marcha do nosso viver. A paz de Jesus é aquela que não depende da observação do outro, não depende da apreciação dos outros. Tem gente que se esfalfa, que faz de tudo, que vende a alma para conseguir de 5 minutos de destaque na mídia, não é verdade? Nem que seja naquela proposta, falem mal, mas falem de mim. Tem uns desses. Adoram um escândalo para ver se sai na internet. Produz escândalo, bota no YouTube, tá bom? E aí depois continuam sofridas, continuam vazias. Isso não é paz de verdade. Mas uma coisa que a gente constata quando começa a estudar esse texto de Joana de Ângeles, remetendo-nos à paz como uma meta a ser alcançada, é que o seguinte, quem alcança a paz do Cristo, alcança também progresso, alcança também evolução. Ao passo que a paz do mundo, no máximo que a gente consegue, é mais escoliose, é mais artrose, porque a paz do mundo é aquela da redinha com água de coco, né? É a do sedentarismo. Pensa bem, não é que a gente tenha que trabalhar até morrer, né, Ale? Mas é a paz daqueles que vão, depois de um certo tempo, depois de haver dado a sua contribuição à sociedade, possam agora trabalhar pelo ser espiritual que nós somos. Afinal de contas, pensa bem, né? Nós gastamos pelo menos 40 horas das nossas semanas para trabalhar pelo corpo que nós temos. E de vez em quando você chama o indivíduo para vir ao centro 3 vezes, que ele já vem 2, ele diz assim, mas eu não posso, é muito. Só que o corpo que nós temos, quando bem cuidado, ele vai durar uns 100 anos. Um pouquinho mais disso, né? Nós não conhecemos muitos centenários. Agora, o espírito que nós somos vai durar para sempre. Então a gente está trabalhando muito pelo corpo que tem e pouco pelo espírito que é. Por isso perde a paz. Por isso fica desassossegado. Então a ideia da paz com Jesus é a do administrador de conflitos, dos próprios conflitos.
vai nos levar a um estado de mais bem-estar. O outro conceito, como nós falamos, é o de gratidão. Porque de vez em quando a gente acha, eu sou grato por tudo que me acontece. Deve ter algum dano cerebral. Mas não é. Porque nós não somos, ninguém é naturalmente masoquista. Ainda esta semana que passou, uma das nossas alunas mais queridas, aquelas top de linha mesmo, né? Boa de trabalho, a beça, dedicada, está atravessando um momento difícil do trabalho. Você é professor. E ela não conhece a doutrina espírita. O que o Espiritismo fala a respeito de aguentar os sofrimentos que Deus manda para nós? A primeira coisa é perguntar se foi Deus mesmo que mandou. No caso dela especificamente, assim, foi Deus mesmo que criou esse patrão chato para você? Explorador? E aí a gente vai refletindo, porque gratidão não é acomodação. Tem muita gente que acha que gratidão é atitude vira-lata, não é? A gente balança o rabinho e bota a língua para fora para tudo que acontece. Não, não é. Ao contrário, somente porque nós nos sentimos incomodados com as coisas ruins que nos acontecem, é que nós nos movemos, é que nós agimos para transformar em torno de nós. Imagina se todo mundo tivesse feliz em sentir calor. Mas teríamos ar-condicionado? Imagina, né? Agora, olha que delícia, que conforto esse progresso, que nasceu de um incômodo. Que nasceu de um incômodo, de nós não nos sentirmos bem com temperaturas muito altas. Então é lógico que as criaturas não agradeciam pelo calor, mas pela inteligência que fez com que elas desenvolvessem algo que resolvesse aquele problema. Olha como é diferente a concepção joanina de gratidão. Não é aquela coisinha de abanar a cauda do vira-lata e só porque ganhou um osso que já está ruído. E de vez em quando tem alguns dons de cachorro que eu fico assim, mas você não tem dó mesmo, né? Compra aqueles negócios em pet shop que é só uma pele enrolada, não tem nem carninha ali pro coitado do cachorro. Né? Antigamente a gente dava osso com carninha pro cachorro, né? Agora nem isso. Então, não é agradecer desta forma ou por isso. Não é agradecer pelo mal que nos acontece. Mas não é isso que está dito no Evangelho? Não é isso que está dito na doutrina espírita? Não é isso que está, não. Ao contrário, no Livro dos Espíritos, em várias questões, e Kardec faz um comentário muito interessante, não há ninguém que percebendo um espinho sob a sua mão não a mude de posição para não se picar. Está lá, é literal. No Evangelho isso, segundo o Espiritismo. E aí a gente começa a perceber que a proposta espírita não é de acomodação. É a gratidão, sim. Mas é aquela gratidão que, na verdade, é um olhar sobre si mesmo, sem nos preocuparmos com o olhar dos outros. E aí a gente volta ao caso de Paulo de Tarso. Ele conseguia ser grato tanto nos momentos infelizes quanto nos momentos felizes. Por quê? Bom, nos momentos felizes a gente até consegue, né? Tem alguns que são muito ingratos e nem lembram de agradecer quando alguma coisa de bom vem. Não tem? De vez em quando a gente encontra aquelas criaturas murchas no centro espírita, daqueles que vêm assim, abatidinhos para fazer atendimento fraterno. Nada dá certo na minha vida. Eu queria tanto que a espiritualidade fizesse isso. Eu oro tanto a Deus para me ajudar, mas Ele não responde. Eu acho que Ele deve ser muito velhinho, já deve estar surdo. Não, gente. É porque normalmente a gente pede o que não vale a pena para nós. E Deus dá aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. É muito diferente. E necessariamente nós vamos então perceber aquelas pessoas que reclamam quando não ganham. Deus não me atendeu. E quando recebem o que pedem, elas ficam tão felizes que elas esquecem de agradecer. É a essas pessoas que Joana de Ângeles se refere agora. Faz-nos pensar o seguinte, espera aí, mas nos momentos felizes, o que eu vou agradecer? O momento feliz? Se só com os momentos felizes eu ficar grato, o que isso significa no momento que nós vivemos na Terra, planeta de provas e expiações? Que nós vamos ficar muito ingratos em muito momento, muito tristes em muitos momentos, porque não são muito frequentes os momentos felizes. Mas o que o momento feliz diz para nós? Se nós formos espíritas sérios e tivermos consciência da responsabilidade que a doutrina deposita sobre os nossos ombros. Opa! Este momento feliz é uma conquista. Eu desenvolvi recursos, eu desenvolvi meios de produzir um momento feliz. Então eu sou grato
pelos recursos que eu desenvolvi, pelo aprendizado que eu realizei, que gerou esse momento feliz. Por quê? Porque se eu me reconheço capaz de produzir momentos felizes, aquele momento feliz, eu também me reconhecerei capaz de produzir outros momentos felizes. Olha que coisa inteligente. Não é a alegria, eu ganhei um carro, estou tão feliz porque eu ganhei um carro. Eu até vejo as pessoas colocando essas metas materiais como conquistas e depois elas se equivocam. Como é engraçado isso. É engraçado no bom sentido triste, tá? No sentido daquele humor ferino. Porque a gente diz assim, eu vou ser feliz só quando eu casar. Aí casa. 6 meses depois, eu só vou ser feliz quando eu divorciar. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro dos sonhos. Deixa de comer, parcela o carro em 60 prestações, não sobra dinheiro para fazer o seguro, está saindo da concessionária, para num sinal lá em Santa Cruz, o carro é roubado. Podia ser qualquer lugar, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Copacabana, Rio de Janeiro, a gente tem que pensar bem se vai parar o carro. Para, o carro é roubado. Olha só, o mesmo motivo de felicidade agora virou motivo de infelicidade. O carro acaba, a prestação não, e continua andando a pé e sofrendo e reclamando. Isso quando não coloca aquele adesivinho que é para fazer a gente passar graça na rodovia, né? Foi Deus que me deu. Aí eu sempre penso maldosamente, para de pagar para ver se o diabo do banco não toma de volta. Isso não é necessariamente ser grato pelo carro, mas assim, grato pela força que nós desenvolvemos, a inteligência de economizar o suficiente para poder conquistar aquele bem material, ou um momento feliz qualquer que seja ele. Não vamos centralizar os nossos momentos de ser gratos só nas conquistas materiais. Elas são muito poucas. Num planeta de provas e expiações, elas são muito poucas, meus irmãos. Mas as conquistas da alma podem ser abundantes. Vide o que acontecia com os seguidores de Jesus. Estava lá no circo, os leões rugindo, e eles iam estáticos para o mundo espiritual, felizes. Felizes porque o leão estava rasgando as suas carnes? Claro que não, ninguém queria aquilo. Felizes porque foram besuntados de betume e estavam pegando fogo vivos? Não, ninguém queria aquilo. Nem Jesus queria, não pediu, Pai, passa de mim esse cálice? A proposta do cristianismo não é ser masoquista. A proposta do espiritismo não é ser masoquista. Mas eles entendiam. Fui até o meu limite e não me permiti abjurar, que era o grande drama daquela época, não é? Quando nós vamos lá no livro de Humberto de Campos, que é maravilhoso, Boa Nova, aquela cena de Joana de Cusa com o filho no momento mais crucial no circo, e ele diz, abjura minha mãe, abjura por favor para salvar as nossas vidas, e ela só diz, cala-te. Não foi isso que Jesus nos ensinou. E é interessante perceber a gratidão naquelas criaturas por poderem alcançar aquele conhecimento, a gratidão por estarem, pelo menos naquele instante, do lado da ovelha e não do lado do lobo. Isso já seria uma questão interessante. E aí vem então a visão joanina de gratidão. Nós vamos agradecer conscientemente. É uma percepção consciente dos nossos recursos e da nossa realidade. Aí eu agradeço. Não é o mal que me atinge, mas espera aí, eu reconheço que o mal está me atingindo. Se eu reconheço que o mal está me atingindo, eu posso fazer os esforços necessários para poder superá-lo, para poder vencê-lo. Ainda mais se a gente tiver a percepção de que os males que nos atingem não vêm de Deus, não vêm de terceiros. São responsabilidade nossa. Ah, mas eu não quis ser traído. Mas escolheu a pessoa errada. Também é uma resposta muito inteligente do Livro dos Espíritos, quando ele coloca lá, já na 4ª parte, né? Quando trata das penas e gozos terrestres, em que Kardec faz perguntas sobre as desilusões afetivas, sobre os afetos que se partem, sobre os amigos traidores. E aí os Espíritos dizem assim, é porque eles escolhem errado. E Kardec complementa, muitos dizem amam de paixão, mas convivendo um tempo percebem que não amam tanto assim, porque na verdade nós escolhemos errado mesmo. E aí, lógico, a consequência da escolha errada é o sofrimento. O outro é apenas aquele de que Jesus falava,
é necessário que venha o escândalo. Então ele é um instrumento. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Nós precisamos aprender a escolher melhor as nossas relações. Precisamos tomar decisões melhores para a nossa vida. Quando nós tomamos uma decisão errada, o sofrimento é a consequência. Se eu realizar o aprendizado correto, eu vou dizer assim, puxa, aprendi que esse caminho eu não devo seguir. Aqueles de nós que militamos na cátedra, sabemos, aluno adora dizer assim, professor, eu tenho que errar para aprender. O que é que a gente aprende quando erra? A primeira coisa que eu pergunto para os alunos. Vocês imaginam uma turma de 50 alunos de engenharia química no segundo período, a gente tem que errar para aprender. Eu falei, o que é que você aprende quando erra? Aí ninguém sabe responder. Lembra de Thomas Edison? Não sabem responder ainda. Aprende o que não se deve fazer. É só isso que o erro ensina para a gente, gente. Agora, quando a gente acerta, a gente aprende um monte de coisas. Então ninguém tem que errar para aprender. Tem que aprender para não errar. Agora, pode errar, é lógico, as portas não se fecham. Deus não fecha para nós as portas da evolução por causa de um erro aqui e outro acolá. Mas nós teremos que arcar com as consequências disso. Então, a proposta de gratidão ela tem que ser consciente. Não é ser grato porque algo está me macerando, algo está me fazendo sofrer. Ai, que bom, eu agradeço, Senhor, por esse sofrimento que está vindo. Isso é aquela filosofia do quanto pior, melhor, que é coisa de partido político, não é coisa de espírita. A coisa de espírita é quanto eu estiver melhor, melhor eu farei o mundo atrás em torno de mim. Quanto melhor, melhor. Quanto pior, melhor, não. Não vem com essa história de que tem que sofrer para evoluir. Eu quero que alguém encontre esta frase na codificação. Que tem que sofrer para evoluir. Não tem. Se alguém tem dúvida, como eu já falei disso em um monte de palestras, eu não vou falar aqui de novo, só vou dar a dica bibliográfica. Até porque o pessoal do YouTube, daqui, a partir de setembro, que é quando essa palestra vai ao ar lá, o pessoal do YouTube vai poder consultar o Livro dos Espíritos assim que estiver assistindo a palestra. Questões 167 a 171, a 170 do Livro dos Espíritos. Aí a gente vai entender que a reencarnação não é para pagar dívida, porque Deus não é agiota. É para progredir. Então ninguém vem para cá para sofrer. Não é sofrendo que se evolui. É evoluindo que não se sofre. Essa é a proposta do Espiritismo para nós. Mas a gratidão nos momentos difíceis, que é mais complicada do que a gratidão nos momentos mais fáceis, nos momentos felizes, embora nos momentos felizes nós agradeçamos pela coisa errada, nós agradeçamos por algo errado, porque a coisa feliz, o momento feliz vai passar. O carro vai ficar velho. O casamento pode se desgastar. O smartphone novo no ano que vem já está obsoleto. Mas a nossa capacidade de conquistar a fase feliz, ela permanece conosco. Agora, nos momentos infelizes, nos momentos doloridos, nós somos chamados a agradecer pelas capacidades que forem conquistadas, pela lição que foi aprendida. E aí vem a pergunta, mas eu aprendi mesmo a lição ou eu vou lá no centro reclamar com o Túlio que o meu guia é funcionário público e tirou licença-prêmio, por isso que está dando tudo errado na minha vida? E ainda bota a culpa, gente. Ô sociedade danada essa, né? Bota tudo de ruim, chama funcionário público de preguiçoso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Tem um monte de funcionário público que, rala a beça. A grande maioria deles é muito trabalhador e faz funcionar a nossa sociedade. Não vamos demonizar ninguém, nenhuma categoria não, né? Mas guia não é funcionário público que tira licença-prêmio não, gente. É porque, na verdade, a gente está fazendo escolhas erradas. Está buscando fontes de felicidade onde a felicidade não está. E aí depois, em vez de agradecer, reclama. Ai, mas nada está dando certo na minha vida. Nada funciona para mim, por que será? Por que será? Ninguém chega a um destino novo seguindo por caminhos velhos. Ninguém acerta uma receita nova fazendo com ingredientes antigos. Não é verdade? Então, se nós desejamos momentos felizes e superação de momentos infelizes, se nós vamos agradecer nas duas situações, vai depender das escolhas que nós fizermos. Vai depender da nossa capacidade de superação, aí daquilo que Joana de Ângeles coloca para nós,
dos conflitos existenciais. Mas esse negócio é chato, né? Tem gente que acha que cura conflito existencial e no centro tomar paz. E o pior ainda é que tem companheiro do movimento espírita que faz propaganda enganosa. Você está passando por um aperto, vai lá no centro tomar paz, que aí você fica bom. O Alexandre dá um passe forte, você dá um chacoalhão assim, pronto. É bom a gente ter um afilhado de casamento na palestra, que ele passa a ser a vítima das piadas, né? E depois a Érica vai rir dele, só em setembro, tá, Eriquinha? Mas amanhã eu conto para ela. E aí a gente começa a perceber que não é tomando passe que a gente vai ficar bom. Não é bebendo água fluidificada que a gente vai ficar bom. Tem gente que toma pipa de água fluidificada e continua sofredor. Por quê? Porque não muda. Porque não muda de atitudes. Porque não altera o comportamento. Eu quero tanto me livrar do obsessor, mas sexta, sábado e domingo é dia das minhas baladas. E aí você acha que o obsessor vai no centro pedir para ser evangelizado enquanto você foi para a festa rave, assombração? Vai nunca! Ele vai atrás de você. Ele vai lá juntinho para a festa rave, vai beber do mesmo copo que você, vai fumar do mesmo pito que você. Ainda traz outros, ainda convida outros 7, isso, como Jesus fala lá. Então essa é uma questão que só há melhora do indivíduo, com mudança de comportamento do indivíduo. Conflitos existenciais, portanto, não são criação externa, são criação interna. Mas onde é que eu acho isso na doutrina? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, é aquele que as pessoas gostam de interpretar só pelo título, né? Olha só, até Kardec confirma Jesus. Quanto mais aflito, então mais feliz eu vou ser no mundo espiritual. Não necessariamente. Os aflitos que são bem-aventurados são aqueles que aprenderam com a aflição e que venceram a aflição e, apesar dela, não deixaram de fazer esforços para progredir. Esses vão ser consolados, os outros não. E aí, nesse mesmo capítulo 5, que é o maior do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata lá assim: causas anteriores das aflições. Há um tiquinho desse. Causas atuais das aflições, é uma lista. Não é verdade? Por quê? Porque não dá para a gente ficar botando a culpa na encarnação passada. Eu estou assim porque na outra encarnação eu devo ter sido muito malvado. Eu devo ter sido uma criatura muito cruel, e gosta, e se macera com isso, né? Eu estou assim pagando mesmo o meu passado de fazendeiro malvado. Tá nada. Está escolhendo mal agora. Não consigo arrumar um casamento. Ninguém que eu encontro para namorar quer casar comigo. Faz parecer personagem de... só o Túlio deve lembrar disso. Lembra do Jacinto, Túlio? Né? É da nossa época. Então... a gente ficava imaginando que acontece isso. Não, escova o dente, penteia o cabelo, que melhora a situação, viu, gente? É a escolha de agora, é falha de agora. Mudança de comportamento. Então, em meio às crises existenciais, em meio aos conflitos existenciais, frequentemente nós mergulhamos até nas propostas terapêuticas de outras obras de Joana de Ângeles. Não vamos ficar só na terapia da gratidão, não. Vamos tentar olhar a obra da benfeitora como um todo, que aí eu já deixo mais indicações para o pessoal estudar. Quando a gente cita um livro numa palestra, gente, é para o pessoal ir atrás, viu? É para tentar chegar nele e ver, olha, será que o Maurício falou a verdade mesmo? Será que é daquele jeito? Não é daquele jeito, porque Joana de Ângeles não falava mineirês. Eu falo. Né? Então, vamos lá devagar, mas mais ou menos o mesmo contexto. A gente chega ao livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Diante de conflitos existenciais é que a gente revela a nossa imaturidade espiritual, não é? E aí ela vai pontuando para a gente algumas características de quem é espírito imaturo. Primeira característica de quem é espírito imaturo e não sabe lidar com os conflitos existenciais. Se não sabe lidar com os conflitos existenciais, não desenvolve os recursos para resolver os problemas que surgem. Se não desenvolve os recursos para resolver os problemas que surgem, não sabe agradecer. Se não sabe agradecer, não conquista a paz. Voltamos à terapêutica da gratidão. Mas, lá no livro Ser Consciente, ela diz assim, olha, quem é imaturo espiritualmente é muito queixoso. A queixa é uma marca registrada
dos imaturos espirituais. Ai, mas nada dá certo para mim. Ai, mas eu sou muito infeliz. Ai, mas isso e aquilo outro. Outra coisa que caracteriza a imaturidade espiritual é a vitimização. Eu sofro porque ela me enganou. Eu sofro porque o meu sócio me passou a perna. Mas o seu sócio, quando foi registrar a empresa, ele já subornou algumas pessoas. Será que você não percebeu que ele era desonesto? Aquela sua amada que você encontrou na academia, que era uma princesa, né? Ela estava procurando um príncipe para pagar as contas algumas vezes. Ou o contrário, né? O príncipe que você encontrou lá malhando, aqueles bíceps bem definidos, os tríceps bem marcados. Depois de 10 anos de casado, é tudo pânceps. E eles dizem, por que Deus fez isso comigo? Na verdade, foi ela que, cozinhando bem, acabou fazendo com que o indivíduo engordasse, né? E aí a gente começa acabei de receber uma correção aqui. Como a capa do livro vai aparecer na edição do vídeo, é Psicologia da Gratidão. Mas se a gente pensar que psicologia é para fazer terapia, terapêutica da gratidão também está cabendo, tá? Mas a gente percebe o seguinte, os queixosos e os vitimistas, o que eles fazem? Eles jogam a responsabilidade do mal que lhes acontece para fora deles. Eles se recusam a se ver como causa dos males e das aflições. Se eles não enxergam a causa verdadeira das aflições e dos males, eles não fazem os esforços para superar isso. E aí continuam sofrendo. Tem mais. As criaturas que são imaturas espiritualmente também têm uma necessidade imensa de aceitação. Elas reclamam quando não são elogiadas por aquilo que elas fazem. E muitas vezes elas perguntam, ei, gostou? Foi legal mesmo? Só para outros dizer assim, não, você é maravilhoso. Ou então fazer o contrário. De vez em quando, a gente tem aquela estratégia do orgulho às avessas. Não tem? Ai, me desculpa pelas falhas que eu cometi. Aí a pessoa bate no ombro, não, imagina, vou bater no ventilador. Imagina, né? Você foi muito bem. É só para ganhar um elogiozinho. Elas têm necessidade dessa aceitação. E porque têm necessidade de aceitação dos outros, já que elas não se sentem capazes de aceitar a si mesmas, como elas estão, e aí vamos marcar bem o verbo, né, gente? Como elas estão, porque elas não são, nós não somos imperfeitos, nós estamos atravessando a quadra da imperfeição, porque ainda somos mais próximos da infância do que da maturidade espiritual. Então nós só estamos atravessando essa fase, ela pode ser superada com os nossos esforços, mas ela vai ficar estagnada ali, porque ela vai achar que é imperfeita, incapaz. Vão ajudar no passe? Eu não posso, eu estou em tratamento, eu vou lá para o centro para tomar passe. Não tenho condição de dar passe, não é? O indivíduo é uma usina de energia espiritual e vai lá tomar passe. Sanguessuga espiritual, é um negócio complicado, mas acontece também. Só que a espiritualidade não é boba, né? Então ela acaba ajudando aqueles que têm mais. Não vamos imaginar que enquanto nós estamos tudo quietinho aqui assistindo a palestra, os amigos não estão assim, na fulano de tal tem energia sobrando, vem cá, me dá um pouquinho aqui. Eles vão acumulando, vão levar lá na sala do passe, se é que vai ter passe hoje, e depois eles ministram essas energias. Aí entra lá e toma a própria energia de volta. Porque está sobrando, porque já podia ser um cooperador. Porque já podia ser alguém agente do bem. E não coletor de benesses, que é uma atitude muito passiva, que é a atitude de imaturo espiritual. E aí, exatamente porque tem necessidade de aceitação, se permite situações de comportamentos exóticos. Não, para eu ser aceito lá no centro, visto pelo menos como alguém necessitado, eu tenho que chegar lá no centro e mostrar que eu sou médium. Aí eu caio no meio da palestra, dou um chilique mediúnico, não é, gente? Porque esse negócio de receber espírito durante a palestra, cair no chão, é chilique mediúnico, não é índice de mediunidade. É só chilique mediúnico mesmo. E aí as pessoas, ele é médium. Não, está obsidiado ou está dando chilique mediúnico. Sossega o facho aí um pouquinho e vão continuar com a palestra. Mas elas têm necessidade de fazer isso, fazer para aparecer, fazer para ser notado, comportamentos exóticos. Entra para as tribos, a gente é da tribo da tatuagem, aí todo mundo faz tatuagem, né? Todo mundo resolve fazer um dragão, aproveita que o peitoral está sarado na academia, faz aquele dragãozão.
Aí aos 70 anos o dragão já está banguelo, né? Acontece. Para de se exercitar na academia, acontece isso. Comportamentos exóticos assim. Então tá banguelo, tá com a asa caída, esquece aqueles dragões lá que os meninos gostam tanto, daquela série que acabou, graças a Deus, né? E vão imaginar que se a gente faz uma coisa para os outros nos aceitarem, é porque a gente não está se aceitando. Não é verdade? Por que eu tenho que ir com os meus amigos para uma festa e beber tanto quanto eles? Se eu, como jovem espírita, se eu, como jovem espírita, né, sei que isso não me faz bem. Sei que o álcool tira a minha lucidez, compromete a minha coordenação. Se eu sou um motorista, então pior ainda. A vantagem de companheiros da mocidade espírita é ser o motorista da vez. Dos colegas pinguços da faculdade, dos colegas pinguços da escola, né? Se coloque, seja você mesmo. E aí a gente vai ter muitos motivos para agradecer. Mas se a gente ficar nessa atitude lá da imaturidade espiritual, e olha que eu só coloquei esses 4 itenzinhos, né? A queixa, a vitimização, a necessidade de aceitação e os comportamentos exóticos. Tem mais, a Joana Diante cita mais. Vai lá no livro Ser Consciente que vai achar. Então a necessidade de despertar, a necessidade de mudar essa postura, de sair dessa acomodação ao sofrimento e assumir uma condição ativa, de sermos agentes da nossa transformação. E é aí que aparece mais um livro da Joana. Esse é a nossa obra de paixão, que é o livro O Despertar do Espírito. Amo todos os livros da Joana. Não tem um que eu tenha lido até hoje, que esse é chato. Mas o Despertar do Espírito é o nosso chamego. É a palestra que a gente já faz há mais tempo também aí nos circuitos. E é interessante essa obra porque ela nos traz ou nos propõe atitudes libertadoras dos fatores de perturbação. Esses que nós estamos vendo agora aqui também, os conflitos existenciais. E ela diz assim, olha, o primeiro passo para a solução dos nossos problemas é a identificação da causa deles. Então faça um movimento psicológico chamado autoidentificação. Comece a se estudar. Pesquise sobre você mesmo, não sobre o olhar dos outros. Não queira saber como os outros te veem. As pessoas não caminham com o nosso corpo físico. Elas não vivem a nossa experiência. Só nós somos capazes de nos identificar. A visão da nossa mãe sobre nós é superestimada. Provavelmente a visão da nossa sogra sobre nós é subestimada. Não acontece de vez em quando? Então, gente, a busca é da visão realista. É um movimento dolorido, a autoidentificação, conhecer a si mesmo, fazer aquilo que Sócrates aprendeu quando foi a Delfos ver o oráculo. Conhece a ti mesmo, que estava colocado lá na entrada. E ele passou isso para nós. E o Espírito Agostinho também passou para nós, lá na codificação, citando Sócrates. Conhecer a nós mesmos. Aí a gente começa a pensar assim, epa, isso aqui eu ainda sou fraco, mas aqui eu já sou capaz de realizar. Olha como isso é bom. Olha como isso gera para nós um movimento psicológico de transformação. De fazer como Emmanuel cita no livro Fonte Viva. Expandir a luz que há em nós. Tem tanta gente preocupada com a treva em si, que esquece de que tem luz. E aí fica lá dando combate às trevas interiores, dando combate, fazendo como faziam os ascetas da Idade Média, se autoflagelando. Agora não fazem mais com silício, aquele negócio cheio de pontas amarrada na perna, nem com chicote nas costas. Fazem autoflagelação psicológica. Eu não presto. Eu quero ver um programa bem triste porque eu já estou afim de chorar. Não tem gente que chega em casa assim? Eu não assisto comédia porque eu não tenho direito de rir. Tem uns doidos desse jeito. Vai para terapia. Eu achei maravilhoso. Nesse Psicologia da Gratidão, uma recomendação de Joana de Ângeles. É necessária psicoterapia. Psicoterapia com psicoterapeuta. Com gente que estudou e se preparou para isso. Ela recomenda. Porque de vez em quando nós espíritas chamamos assim, não, eu sou espírita, não tenho problemas psicológicos. Temos.
frequentemente até mais que a maioria, porque a gente ainda tem aquela sensação de que, ai meu Deus, eu não vou para nosso lar, não é? Qualquer coisa que faz, eu não vou para nosso lar. Ai, tem o Espírito Guia, está me olhando aqui. Não tem dessas coisas assim? Pois é, então já cria essa neurose, né, da vigilância espiritual. E aí é muito engraçado. Tem até um memezinho bonitinho, que é um pincher. A gente sabe como é que pincher é, né? E aí tem assim, ele sorridente, com a carinha. O presidente do centro está perto, aí o pincher está sorrindo. Aí o presidente do centro saiu, mostra os dentes. Né? Tá lá na internet, é só procurar que vai achar. E aí é interessante a gente perceber, porque assim, essas máscaras nos fazem sofrer. Daí a recomendação de Joana, no livro Despertar do Espírito, que nós façamos autoidentificação, para selecionarmos os recursos que nós já temos. E está aí Emmanuel, no livro Fonte Viva, recomendando que em vez de gastar energia batendo nas trevas que ainda existem em nós e que nos dominam, que nós façamos a expansão da luz que já identificamos em nós. Ah, eu não sou bom nesse relacionamento, eu não sou bom nisso, mas já sou bom naquilo, então eu vou fazer intensamente aquele bem, para que esse bem se expanda, ocupe espaço na minha vida, ocupe espaço nos meus sentimentos, direcione as minhas energias físicas e espirituais, e assim a treva vai desaparecer, porque treva não existe, gente. Treva é só ausência de luz. Aquela história que de vez em quando a gente brinca, um espírito trevoso. Espírito trevoso, coisa nenhuma. Até porque, assim, eles vão ser atraídos por sintonia, não é verdade? Em vez de a gente pensar, ai meu Deus, quem foi que fez essa macumba para mim? Não tem os que vão no centro assim? Quem foi que mandou esse encosto para cima de mim? Não, foi você mesmo. Eu não chamei espírito perverso nenhum. Chamou. Quando você deu like naquele vídeo sensacionalista lá do YouTube, você convidou. A gente tem que ser seletivo no que assiste, seletivo no que se informa, no que se alimenta. Inclusive, daquilo que vem tocar os nossos olhos pelas redes sociais. E que são ambientes cada vez mais tóxicos, cada vez mais complicados, cada vez menos críveis. E é interessante que nós busquemos relacionamentos verdadeiros, interpessoais. Não adianta ter 1 milhão de amigos no Facebook e não conseguir conversar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Numa rodinha de amigos, ou no recreio da escola, ou no cafezinho do trabalho. Então nós somos convidados ao autoconhecimento. Porque quem se conhece sabe administrar aquilo que tem de negativo, sabe o que já tem de bom e faz assim, agora eu vou me qualificar para mais. E entramos no último item. É claro que Joana de Ângeles é, acima de tudo, uma terapeuta de almas. Ela não fica falando só das coisas ruins. Todos os capítulos vão ter sempre uma proposta, lá mais ou menos para o final, ou do final para frente, depois de identificar as causas de sofrimento e os conflitos existenciais levam a essas fugas psicológicas que nós caracterizamos aqui na imaturidade espiritual, leva à fuga do autoconhecimento, porque se eu tiver que me reconhecer causa dos meus sofrimentos, como é que eu vou botar a culpa no indivíduo, num outro? Como é que eu vou reclamar que Deus me abandonou se eu reconhecer que fui eu que errei? Então, o autoconhecimento dói um pouquinho, mas é a única maneira da gente progredir. É a única maneira da gente ir para frente na vida, como espírito. Não necessariamente do ponto de vista material. E aí vem a necessidade, ou a autorrealização, como uma proposta para se alcançar a paz. E a gente pensa assim, mas por que ela não falou da gratidão? Ela fala de gratidão nesses momentos, dos momentos felizes, dos momentos infelizes, né, de perceber que agradecemos não pelo fato em si, mas pela nossa reação ao fato, pela nossa capacidade de produzir os fatos felizes e de resolver os fatos infelizes, de superar a dor que nos chega, porque a dor é uma educadora daqueles espíritos mais preguiçosos. Somos chamados à autorrealização. A gente pensa, mas por quê? E primeiro, o que é autorrealização? A palavra já devia dizer tudo, né? Mas a gente diz assim, eu vou estar realizado a hora que eu conseguir o maior aplauso depois da palestra. Nossa! De vez em quando fica frustrante. Né?
Até porque se for trabalhar para isso, está lascado, né? Ou então eu vou ser realizado pelos outros, pelo que os outros fizerem, não. A autorrealização não é fazer o que os outros querem que nós façamos, para ser aceitos por eles, para ser aplaudidos por eles. Nossa, mas olha só, o fulano é um trabalhador do centro fantástico, todo mundo reconhece, todo mundo elogia, ele mora lá. Mora. E como é que está a família dele? Bem desagregada. Aí alguma coisa está meio desequilibrada no nosso compromisso de trabalho com Jesus. Mas esse é assunto para outra palestra. Então, a autorrealização é fazer o que nós queremos? Porque de vez em quando nós somos infantis assim, né? Eu só vou estar realizado a hora que eu conseguir fazer tudo que me der na telha. Ô, gente, faz isso não. Esse negócio do tudo que me der na telha, a gente tem que rezar um dia para a telha cair na cabeça e a gente acordar. Porque, normalmente, o tudo que dá na telha é bobagem que a gente faz. É o eu velho falando. São os viciozinhos clamando por fazer. Aquela história de assim, ai, hoje é sábado, é dia de evangelização, mas eu estou com uma preguiça. Ou eu queria tanto assistir o jogo da Copa América que está passando agora. Né? Vou ao centro não, vou dizer para o dirigente que eu estou com dor de dente. Aí liga, ô fulano, eu estou com dor de dente. Ainda finge. E aí fica em casa, agora eu estou feliz, eu fiz o que me deu vontade de fazer. E o compromisso, como é que fica? Então, a autorrealização não é nem fazer o que os outros querem, porque nós vamos nos ver frustrados, muito frustrados, porque nós não seremos congruentes, não seremos nós mesmos, se trabalharmos ou fizermos as coisas só para que os outros nos apreciem, só para que os outros nos aprovem. Nós vamos ficar também muito infelizes se nós fizermos só o que nós queremos. A autorrealização vai existir quando nós percebermos. Daí a necessidade desse caminho. Que nós fazemos aquilo que é importante para nós. É até uma atitude interessante no atendimento fraterno, quando a pessoa vai lá, mas é um problema obsessivo. Não, você tem que mudar de comportamento. Olha, quando tem, a gente normalmente resiste a ser forçado a fazer alguma coisa. Mas se a gente dizer assim, olha, você sabia que se você agir assim, 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 você cria em torno de você uma proteção vibratória interessante? Você atrai para junto de você espíritos de um teor diferente desses aí que estão te incomodando? Você sabia que mudar de comportamento é do seu interesse? Aí quando é do nosso interesse a gente faz. Mas quando eu tenho que fazer para ser bonzinho, a gente diz assim, eu prefiro continuar sendo malzinho. Então, a autorrealização é fazer aquilo que é importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Fazer e colocar em prática aquilo que a gente já é qualificado para fazer. E, o mais importante, mas eu quero fazer mais, então se qualifique. Não fique imaginando assim, eu queria tanto trabalhar na reunião mediúnica, mas ninguém me chama. Se qualifique. Eu queria tanto falar na tribuna, mas ninguém me convida. Mas como? Você não abre a boca na reunião do sistematizado? Né? E quando abre a boca está, eu acho. Eu acho que não é assim que nem está no Livro dos Espíritos, não. Porque eu vi lá no YouTube falando que é de outro jeito. E aí a gente confia mais no YouTube do que em Kardec, gente. Faz isso não. A autorrealização vai passar por qualificação também, já que eu quero fazer coisas maiores, coisas melhores. Me impõe esse tipo de atitude perante a vida. E aí a autorrealização nos leva necessariamente à sensação de gratidão. Por quê? Porque ela é gratidão por uma ação consciente. Todo esse capítulo, que não é pequenininho lá do Psicologia da Gratidão, é um capítulo robusto, com informações variadas, ele nos leva ao reconhecimento de que eu vou ser grato à medida que eu tenho uma visão consciente de mim mesmo. Uma percepção consciente do estado em que eu estou, e não uma ilusão. E não uma fantasia de que se eu der 50 cestas básicas por ano, daqui a 50 anos de trabalho no centro eu ganho um duplex com piscina em nosso lar. Ganha não. Eu vou trabalhar lá na evangelização, e a gente se despede, olha, depois de 30 anos da evangelização, né, Alexandre, a gente se encontra lá em nosso lar. Pode ser.
mais 10 anos de câmara de retificação, eu e ele, uma cama do lado da outra. Barganhar com a espiritualidade? Não. Não é isso que faz a autorrealização, não é isso que traz a sensação de gratidão, e aí a gratidão como instrumento para alcançar a paz é esta, da consciência e do agir. É de nós nos colocarmos como instrumentos realizadores da nossa própria paz, como os agentes que vão construir a nossa própria felicidade. E no meio dessa construção a gente ainda pode contribuir para os outros serem felizes também. Principalmente sendo um exemplo de perseverança, um estímulo para os outros. Nós não somos, estamos longe ainda da perfeição, mas nós podemos, estamos a caminho, e de preferência no caminho certo, se a gente não ficar no centro espírita esperando o guia resolver para nós os nossos problemas. Não. A autorrealização que leva à gratidão, que é instrumento de conquista da paz, ela vai fazer de nós os agentes da paz para o mundo. Em vez da gente compartilhar aquela fofoquinha que está veiculando lá no Twitter de um amigo, a gente silencia. Em vez da gente colocar no grupo da família a fofoca que vai fazer um parente brigar com o outro, a gente apaga. E aí nós vamos ter instrumentos da paz. Da paz que nós necessitamos para nós. Que não virá de fora de nós, mas que se irradiará de nós para o mundo. Bem parecido com um trabalho muito incansável que começou em João, que passou pela Umbra em Francisco de Assis, que chega aos nossos tempos, nessas fileiras aí agora que Joana descreve para nós, a participação ativa de Francisco de Assis nas últimas obras de Manuel Filomeno de Miranda, para estabelecer na Terra a paz. E para que nós espíritas, nós trabalhadores do movimento espírita, você que está assistindo no YouTube, sai de casa e vai trabalhar também, não fica só assistindo palestra no YouTube não. Tem ação para fazer. Isso é coisa de preguiçoso. O obsessor está deitado do seu lado aí na cama. O pessoal que está aqui, que veio, Corece. Ai, que bom ouvir. Quase infartei aqui quando disseram que iam ser 2 músicas só. São 4, tá, pessoal? E aí, a gente percebe nitidamente isso. Seremos nós instrumentos da paz que Jesus quer semear na terra. Meus irmãos queridos, trabalhadores somos todos nós. Muita paz e muito trabalho. Agradeçamos. Agradeçamos a fileira nova a qual nos associamos. Agradeçamos o conhecimento que a doutrina nos traz. Agradeçamos as oportunidades que nos são oferecidas todos os dias. Agradeçamos sempre. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e muita paz.